Bom dia, pessoal. A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Se vocês quiserem dar um oi ligando a webcam, fiquem à vontade, tá? Só até falar que a gente até coloca na gravação aqui sua imagem. Mas faça isso sabendo que a sua imagem vai ficar gravada e esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube para os colegas assistirem depois. Então, faça isso de forma consciente, sabendo que a sua imagem será exposta. Quem não tiver intenção, não precisa ligar a webcam, deixa desligadinha, tá certo? Quando você permite, sabendo que a aula está sendo gravada e que está sendo gravada com a intenção de ser exposta à, à turma livremente, você está automaticamente autorizando o uso da sua imagem. Pessoal, muito bom dia. Aula passada nós começamos com este assunto, tá? E aí eu vou passar rapidão os slides aqui, porque a gente chegou até a metade desse capítulo, direitos reais, posse e propriedade. Terminamos de falar dos direitos reais, falamos das diferenças entre direitos reais e obrigacionais, né? E ficamos de começar aqui para a próxima aula. Hoje o objetivo da aula é diferenciar posse de propriedade. É que vocês entendam o verdadeiro significado destes dois institutos, tá? A propriedade, que é um direito real, a posse, que é um direito advindo de uma situação de fato, né? Ou seja, a posse, ela começa como fato e acaba sendo protegido pelo direito, tornando-se um direito. Você vai ver que existem sensíveis diferenças, dá para ver as diferenças entre um e outro, embora um se pareça com o outro, tá certo? Primeiro, nós vamos falar de propriedade. Talvez a propriedade tenha sido o direito subjetivo, né? O direito consagrado pelo homem, um dos mais antigos, tá? Tem gente que fala até que a propriedade é um direito natural. Lembra lá na primeira aula, quando a gente diferenciou direito subjetivo de direito objetivo, direito positivo de direito natural? É fato que no ordenamento jurídico que a gente vive, a propriedade é um direito positivo, porque foi imposto no ordenamento brasileiro, existe esse direito, né, codificado inclusive, né, escrito, é um direito objetivo porque consta da lei, é um direito subjetivo porque uma vez que a pessoa adquire a propriedade, ela tem o direito subjetivo de invocar o poder do Estado para proteger, mas tem muita gente que classifica a propriedade como um direito natural. Eu discordo levemente, tá? Eu não acho que a propriedade seja um direito natural. É um direito construído pelo homem, isso é, certo? É um direito em que o homem sentiu a importância da propriedade desde cedo e o consagrou em todos os sistemas desde muito cedo, desde lá do Império Romano já era consagrado o direito de propriedade e se bobear antes pelos costumes, tá? É, não quero dizer que não seja um direito, tá? Eu só não acho que seja um direito natural, como o direito à vida é, certo? A propriedade, na minha opinião, é uma construção social, uma construção do homem e é construída para servir ao homem. O homem se vale da propriedade como um direito e esse direito ele não nasceu com o homem, ele foi construído com o homem. Basta você imaginar que numa tribo, embora cada um crie a sua residência em um espaço delimitado, mas normalmente os bens são comunitários e não individuais, certo? O que é que eu quero dizer? Por mais que cada pessoa de uma tribo tenha aposentos separados, tudo o que há na tribo é da tribo. Ninguém caça para si, ninguém coleta para si, certo? Seria uma verdadeira
Comunidade no sentido literal da palavra, onde tudo é comum, tá? Seria o que os marxistas diriam do sistema comunista perfeito, onde tudo é pelo comum. A gente não vê no nosso sistema em que as pessoas procuram bens individuais possibilidade de um sistema comunista funcionar. Onde que a gente veria isso atualmente? Eu não sou... A camisa vermelha aqui não é do PT, não. É da Grifinória, tá? De Harry Potter. Eu não sou defensor de comunismo, não. Só estou querendo explicar para vocês por que não funciona na sociedade atual. Não funciona porque as pessoas são individualistas e não comunitários, certo? E eu não estou criticando o individualismo. Não estou colocando o individualismo como algo ruim, tá certo? Criou-se ao longo dos séculos sistemas onde a gente não tem como viver comunitariamente na sociedade atual. A gente não consegue, né? Então não tem como vir impor um sistema para essa sociedade que não vai funcionar. Onde eu vejo o comunismo dar certo hoje? Numa sociedade religiosa, numa comunidade de vida religiosa, lá é tipo comunismo. Né? Um socialismo ou comunismo. Né? Mudando. O socialismo é mais o que se busca protegendo o social, equilibrando a sociedade. Né? Na comunidade de vida religiosa, é um comunismo mesmo. O que acontece num comunismo? As pessoas vivem umas pelas outras. Todo mundo vivendo igual. Todo mundo é igual. Isso só funciona numa comunidade religiosa. Por quê? Porque tem um Deus lá que une todo mundo. E a pessoa não se preocupa consigo, se preocupa com Deus. Aí, a partir daí, o egoísmo acaba. Quer dizer, pelo menos tenta se viver dessa forma. Eu só vi funcionar na sociedade atual dessa forma. E nas tribos indígenas, onde as pessoas vivem pelo bem da tribo. As pessoas sabem, lá daquela ideia que a gente falou lá atrás, em que não dava para viver sozinho, certo? Lá no meio da selva, se você vive sozinho, você morre. Você vira comida de onça e de jacaré, certo? Então, já que é necessário se unir, já que é necessário viver em harmonia, em união, é necessário que as pessoas vivam pelo coletivo, certo? Acabou falar de comunismo, senão vocês vão achar que eu sou revolucionário. Não é isso. Não estou falando de política, estou falando de sistema econômico. E a sociedade, ela, como não funciona numa sociedade individualista, esse sistema, onde tudo é de todos, a sociedade precisa que o direito proteja a propriedade, certo? A propriedade não é pública, ela é privada. Existe propriedade pública também, existem bens públicos. Porém, o cerne de proteção do direito de propriedade é a propriedade privada, ok? Existem lugares no Brasil em que o poder público não tem sequer um imóvel. Até o prédio sede da prefeitura é alugado, ok? Então dá para funcionar um estado sem que esse estado tenha propriedades. Posto que então, já que inclusive é tratado pelo direito civil, tá? Já que a propriedade pública é tratada pelo direito administrativo, quando a gente se refere à propriedade aqui, a gente está se referindo à propriedade privada. Então, desde os tempos remotos, tá? Não se sabe nem exatamente em qual sociedade primeiro se teve essa noção de propriedade privada e não de propriedade comum pública, ok? Se vocês pensarem que nas tribos primitivas as pessoas viviam em comunidade total, igual essas tribos indígenas que eu falo, dou a vocês como exemplo hoje, a gente não tem essa noção exata de qual foi a primeira civilização que passou a considerar a propriedade como algo individual.
ok? Muita gente especula, muita gente até classifica como um direito natural, mas considerando que não são todas as comunidades em que isso funciona exatamente da mesma forma, eu não considero um direito natural. Considero um direito subjetivo, criado por uma norma, tá? E esta norma foi colocada ali por uma necessidade daquela comunidade especificamente. Ah, professor, mas isso existe quase no mundo inteiro. Exatamente, quase no mundo inteiro. Mas não é como uma regra. A proteção à vida, por exemplo, o direito à vida, é uma regra em todos os países. Por mais que em alguns países a vida possa ser tirada legalmente do cidadão, não existe um país sequer em que a vida possa ser livremente tolhida sem nenhuma regra. Até nos lugares mais arbitrários, onde as pessoas podem ser apedrejadas e mortas por outros populares, isso é feito baseado em normas, ainda que religiosas, mas é baseado em normas, tá? Nos estados onde há pena de morte, isso é baseado em leis, ok? Então você consegue vislumbrar que o direito à vida é protegido em todas as nações, em todas as microculturas da população da Terra, certo? Já o direito de propriedade é algo construído de sociedade em sociedade e por mais que seja respeitado na grande maioria das sociedades, é algo inserido no ordenamento pelo homem de acordo com as necessidades de cada local e não algo que foi naturalmente concebido, tá certo? Dito isso, o direito de propriedade precisa ser protegido numa sociedade como a nossa e como é a grande maioria das sociedades modernas, tá? Diria eu que o direito de propriedade é um dos, não é o mais. Hoje eu mudo um pouco a concepção do que está aí no slide. É um dos mais importantes de todos os direitos subjetivos. Esse conceito de propriedade privada foi desenvolvido do que os romanos chamavam de dominium, tá? Da palavra dominium vem a palavra dono, ok? E no Brasil, no direito brasileiro, proprietário e dono é a mesma coisa, tá? Só que no direito romano, este conceito dominium era aplicado a escravo e a imóveis, tá? Então, para ser um domínio legal, tinha que se obedecer às normas, estar dentro da legalidade, ser absoluto, ser permanente e exclusivo. Nem preciso dizer a vocês que hoje não se concebe numa sociedade livre, no mundo inteiro, uma propriedade sobre um ser humano. Não se concebe nos dias atuais que um ser humano seja dono de outro. Isso, graças a Deus, acabou mais de um século atrás, tá? Em todo o mundo. Um dos últimos países a abolir com a escravidão foi o Brasil, né? Que a aboliu em 1888, embora tenha feito isso de forma muito tímida, tá? Sem que tenha havido depois um programa de inserção social, de combate a racismo, de divisão de riquezas, por que não com os negros, tá? Porque você passa 300 e tantos anos, 380 anos explorando negros, tá? E aí você abole uma escravidão, soca os negros numa favela, que antes eram os quilombos, acabou evoluindo para ficar do jeito que está hoje, que são as favelas. Soca os negros em periferias, sem lhes dar direito algum, sequer emprego, certo? E aí, 100 anos depois, tem gente que ainda está brigando porque o Estado está tentando inseri-los de forma garantida nas universidades públicas, certo? Tem gente ainda brigando contra um sistema de cotas que busca corrigir esse erro histórico, que acabou fazendo com que os negros largassem
de muito mais atrás, numa disputa social, numa disputa pelo mercado de trabalho. Então, é uma sociedade racista. E você percebe isso quando você vê o ser humano sendo considerado propriedade até cento e poucos anos atrás. Talvez esse seja a maior tragédia da civilização humana, seguida de perto pelo Holocausto. A escravidão e o Holocausto talvez tenham sido os maiores erros já cometidos por uma civilização, certo? E provavelmente em terceiro lugar estejam as bombas atômicas lançadas contra o Japão. Então, se existe um Deus, o coração desse Deus sangrou 3 vezes, principalmente na sociedade, que foi essas 3 vezes, onde milhares de vidas, milhões de vidas foram tiradas nessas 3 situações, onde o homem se deu o direito de matar, tá? E se apropriar de outras pessoas. Esse tipo de propriedade já não se concebe no mundo, tá certo? Nem os países mais totalitários adotam a escravidão como sistema. Ah, professor, já foi um sistema legal. Então você não pode criticar. Sim, eu posso, tá? Faz parte da barbaridade do ser humano como lobo, né? O que Thomas Hobbes falou, o homem é o lobo do homem, né? Então esse ser humano como lobo é que criou esse sistema horroroso. Mas, graças a Deus, acabou e hoje a gente tenta, até hoje, corrigir essa injustiça social que foi criada no nosso país, tá? Não é superproteção quando você fala em cotas, nada disso. É simplesmente você pegar eles lá que estão relegados a uma situação na sociedade desprivilegiada e tentar trazê-los ao pé de igualdade, tá? Para que eles possam correr junto com a parte mais privilegiada da sociedade, tá? Então, da palavra domínio veio a noção moderna de propriedade. Propriedade, segundo César Fiuza, pode ser definida como a situação jurídica que consiste numa relação dinâmica entre uma pessoa, que é o dono, e a coletividade, em virtude de que são assegurados àquele, o dono, os direitos exclusivos de usar, fruir, dispor e reivindicar o bem, respeitados os direitos coletivos. Então vamos pensar, primeiro, entre uma pessoa, que é o dono, e a coletividade. Por quê? Como eu disse na aula passada, a coletividade é o sujeito passivo universal. A propriedade ela é oponível erga omnes contra todas as pessoas, certo? Se um é considerado dono e a propriedade dele é protegida pelo direito, todos os outros são obrigados a respeitar. E só este um, que é o dono, pode usar, pode fruir, pode expor e pode reivindicar esse bem para si. Todos os outros, quase 8 bilhões de pessoas do mundo, têm que se submeter a este um que é considerado como dono. A partir do momento que o direito protege a propriedade de alguém, tem que dar a essa pessoa poderes exclusivos, que são usar, fruir, dispor e reivindicar. Rubens Limon de França fala que é um direito excludente de outros. Você percebe aí que também é a questão da individualidade da propriedade. Você tem um direito que exclui outras pessoas, que dentro dos limites do interesse público social, submete juridicamente coisa corpórea em todas as suas relações ao poder da vontade do sujeito, mesmo quando injustamente esteja sob detenção física de outro. Então vamos pensar aqui o que esse cara quer dizer com esse conceito. Primeiro, excludente de outrem, oponível erga omnes, oponível contra todos, tá? Dentro dos limites do interesse público social. No outro, tá falando de interesse da coletividade. Aqui tá falando de interesse público social. Vocês percebem? Dentro desses dois conceitos, a função social da propriedade. Que significa que, não como o direito romano, a propriedade não é mais absoluta. Ela tem que atender ao interesse público, tá? Então, no direito atual, você vai entender o seguinte. O que é um interesse público numa área rural?
O interesse público numa área rural é o quê? Dois pilares: preservação do meio ambiente e produtividade. Se você quer ter uma propriedade rural, se você quer ter uma área agricultável, uma área que pode ser usada para a produção de alimentos através da agricultura ou da pecuária, tá? Vocês têm que saber duas coisas são necessárias e devem ser respeitadas como função social da propriedade. Primeiro, não é para ser desperdiçado solo. Falei disso na aula passada, não sei se foi na turma de vocês ou na da noite. Solo é escasso. Solo agricultável é escasso. Não serve para especulação imobiliária, não serve para enriquecer ninguém. Quer dizer, você pode até enriquecer, tá? Da forma que a sociedade aceita. Não serve para você comprar uma grande extensão de terra, deixá-la improdutiva, desperdiçando o solo, tá? Para depois vendê-la. O que eu estou querendo dizer? É ilegal eu fazer isso? É legal você fazer isso. Comprar para vender depois. Desde que você faça essa propriedade ser útil à sociedade nesse meio tempo. Mas, professor, o que tem se é dele o cara comprar uma propriedade rural e não produzir? Tem que. Solo é escasso. Sendo escasso, tá? O não uso de uma propriedade rural faz com que seja necessário desmatar a área de floresta para criar outra propriedade rural, onde antes era floresta, para que se produza alimentos para toda a sociedade. Vocês têm que ver que o campo e a cidade vivem em um sistema de simbiose. Tá? No campo não produz trator, não produz colheitadeira, não produz cimento, não produz tijolo para construir as casas. No campo se produz alimento. Então a cidade precisa do campo para se alimentar. O campo precisa da cidade para adquirir infraestrutura, para continuar produzindo. E não há nada de condenável, tampouco de ilegal, que o homem lucre nesse processo. É uma sociedade capitalista que aceita o lucro, ok? E que as pessoas se enriqueçam pelo investimento e pelo trabalho. Não há problema nenhum nisso. A questão é, não se é permitido deixar propriedade sem fim social respeitado. Esse fim social, essa função social da propriedade no campo é preservação do meio ambiente e produtividade, tá? Estamos aqui. O direito de propriedade é visto pela maioria dos estudiosos como um direito do homem. Eu disse a vocês que é talvez o direito subjetivo mais respeitado de toda a humanidade hoje, tá? Direito à vida e direito à liberdade também são outros direitos universais, respeitados. E o direito à vida e à liberdade são direitos naturais, enquanto a propriedade não necessariamente é um direito natural, porque é possível você criar uma sociedade sem a propriedade privada, desde que todos vivam em comunidade, no termo mais comum da palavra. O direito de propriedade, como outros direitos privados, tem que ser visto sob esse prisma da função social que está estampada na Constituição Federal. Então nós temos o inciso 22 e o 23 do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, se vocês se lembram, é o artigo da Constituição Federal que garante a todos direitos individuais e fundamentais do homem, certo? Esse artigo 5º é uma saudação ao mundo dizendo: aqui os direitos do homem são respeitados. Aqui o cidadão tem seus direitos respeitados. Tá? Por isso que a Constituição brasileira não pode ser considerada uma má Constituição. Porque, independente de pessoas acharem, tinha que ter pena de morte, tinha que ter trabalhos forçados, tinha que ter prisão em segunda instância. Para de preocupar com isso. Tá? Pensa na Constituição e fala assim: é uma Constituição que garante a mim direitos.
esses direitos são mais poderosos do que os interesses de qualquer um que ocupar o poder e se quiser chamar de ditador. Aí sua mente vai abrir. Por que vai abrir? Porque você vai entender que a nossa Constituição é um grande escudo que nos protege de qualquer pessoa que queira desrespeitar esses direitos. O inciso 22 fala que é garantido o direito de propriedade. Você vê que a Constituição ela adota um sistema de proteção da propriedade privada. É garantido o direito de propriedade. Quando fala isso na Constituição, o legislador da Constituição, que é aquele pessoal que estava lá na Assembleia Constituinte, lá em 1986, que começou a criar essa Constituição, que ficou pronta em 1988 e valeu a partir de 5 de outubro de 88, essa nossa Constituição, ela, quando colocou isso no inciso 22 do artigo 5º da Constituição, ela disse: aqui se respeita a propriedade. Só que logo no 23, e a Constituição pode fazer isso, tá? A Constituição pode dar aqui e tomar um pouquinho aqui, tá? A Constituição pode excepcionar-se. O que é excepcionar-se? Criar exceções às suas próprias normas, tá? Porque o inciso 23 é uma norma que tem o mesmo poder do inciso 22. Então, se o inciso 22 fala que é garantido, o inciso 23 fala, sim, é garantido, porém, a propriedade atenderá à sua função social. Ok? Então, o 23 está aí para dizer para o mundo que respeitamos a propriedade, sim, porém, se ela garantir, se ela atender à função social dela. Beleza? E aí a gente tem no Código Civil Brasileiro, que está estampado no artigo 1228, falando que o proprietário tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reaver do poder de quem quer que a injustamente possua ou detenha. Ou seja, alguém pegou o que é meu, aquilo do qual eu sou dono, eu tenho o direito de reaver, reivindicar, tá? E enquanto aquilo é meu, eu tenho direito de usar, que é o uso para mim, gozar, que é o uso dos frutos da coisa, tá? Dispor, que é desfazer-me dela, vender, alienar, dar para os outros, e, por fim, reivindicar, que eu já tinha explicado. Tá? Então, são esses 4 os poderes atinentes à propriedade. Então, se eu chegar para vocês na prova e falar assim, ó, assinale a alternativa que contém os 4 poderes relativos ao direito de propriedade. Eu vou estar pedindo a vocês para destacar esses 4 poderes que estão nesse slide. Tá? Que é usar, gozar, dispor e reivindicar. Tá? E uso tende, que é o direito de usar a coisa como sendo sua, tá? Você vai utilizar para você todos os serviços que aquela coisa puder prestar. Professor, não enxergo uma coisa prestando serviço a alguém. Não é prestando serviço propriamente. É uma coisa tendo utilidade para você. Aí fica fácil de entender, né, gente? Por exemplo, se eu tenho um solo, tá, fértil, e resolvo plantar naquele solo, eu estou usando? Sim, estou usando. Se eu tenho um local onde eu construo uma casa, e aí eu passo a morar naquela casa, eu estou usando? Sim, isso é usar, ok? Se eu tenho um local onde eu construo, sei lá, uma garagem e coloco meu carro nela, estou usando? Sim. E o que seria gozar ou fruir, tá? Que é ius fruendi, tá? Ius fruendi. Ô, gente, nesse primeiro iuso tende aqui, tá com Z, mas tá errado, tá? Isso aí deve ter sido algum erro de digitação ou autocorreção. Na hora que eu coloquei aí, eu não percebi que estava com Z. É com S mesmo, tá? Ius fruendi ou jus fruendi, depende da pronúncia que a pessoa colocar, é o direito de perceber os frutos. Esses frutos podem ser naturais,
Tá? E aí, frutos naturais, você vai entender o quê? Como frutos naturais? Aqueles frutos que nascem naturalmente da coisa, ok? Esses frutos naturais, eles podem ser frutos propriamente dito, né? E aí você vai ter as frutas, a vegetação, etc. Como podem ser produtos da coisa. O que são produtos? São aqueles que quando você tira, você está esgotando. Ah, então, o exemplo clássico é uma mina de minério de ferro. Você não está tirando minério, certo? O minério não está sendo renovado na medida que você tira, não. Está acabando, ok? Então, tudo que você usa do bem e que está esgotando do outro lado, significa que é produto. Tudo aquilo que naturalmente se renova, por exemplo, eu tenho um pé de manga. A cada ano, ou cada 2 anos, tem gente que diz que um pé de manga produz um ano e o outro ano não produz quase nada, mas toda vez que produz, eu estou tirando os frutos, fazendo o uso que eu quiser dele, vendendo, chupando a manga, dando para os outros. E daí a um tempo nasce tudo de novo. Isso é fruto, propriamente dito. Agora, produto seria o resultado de uma mineração, tá? Um poço de petróleo, etc. Algo que eu estou usando e está acabando. Ah, professor, se eu plantar eucalipto e colher a madeira, é produto ou é fruto? Primeiro, o eucalipto, quando cortado, ele rebrota e nasce de novo. Se você olhar por esse lado, é fruto, tá? Professor, mas pode ser necessário replantar. Mesmo assim, é fruto, ok? Ele não é esgotável, você consegue remanejar aquilo ali. Então, use fruendi é gozar dos frutos. Eu disse que os frutos podem ser frutos naturais ou produtos, e existem outros tipos de frutos. Por exemplo, aluguéis. Se você coloca a coisa para render para você, são frutos civis, tá? Frutos civis. Podem ser frutos industriais, produzidos pelo homem. Se o homem cria ali, por exemplo, uma fábrica de cimento, uma fábrica de concreto e começa a produzir e modificar as coisas. Então, tudo o que se produz dentro de um bem é considerado fruto, e uma vez que a propriedade daquele bem pertence a alguém, esse alguém tem o poder de fruir, que é gozar dos frutos. Tá? Todo mundo tá me ouvindo bem, tá me entendendo? Dá um oi aí no chat, só para eu saber que vocês não estão dormindo, tá? Tá. Um já deu. Beleza, gente. Vamos continuando aqui. Só um que tá prestando atenção, né? 2 até agora. Vamos lá. Isso aí. Gosto quando vocês dão a chacoalhada aí na mente. O tio tá sentindo-se carente aqui. Tô sentindo só. Ius abutendi ou ius disponendi é o direito de dispor da coisa. Se ela é sua, você pode se desfazer dela, dispor dela. Então você pode alienar, você pode usar como garantia de uma dívida, você pode doar para alguém, vender, etc. Alugar, tá? Então, o direito de propriedade dá ao seu titular esta faculdade, né, em relação à coisa. E finalmente o reivindicatio, ou o direito de buscar a coisa, reivindicá-la, né, de quem quer a detenha, né? Esse direito é conseguido, é também chamado de direito sequela, que vem do latim sectur, né? Seguir, e é oponível erga omnes contra todas as pessoas, ok? Então, se alguém pegar a sua propriedade, você tem direito de usar o Estado, tá? De invocar o poder do Estado, a espada do Estado, para te proteger. E vamos falar agora, então, de posse e da diferença da posse para a propriedade. Primeiro, que é um direito difícil de compreensão, tá? Ah, professor, o que você vai fazer então, já que é difícil? Eu vou tentar simplificar, para que todo mundo entenda. Gera muita controvérsia,
muitas vezes é usada como sinônimo de propriedade, né? Quando a pessoa se refere à sua propriedade como minhas posses, tá? Então, o instituto da posse, ele é muito diferente de propriedade, mas ele se parece com propriedade, tá? Não é para confundir, mas se parece mesmo. O termo posse vem do latim possessio, enquanto propriedade vem do latim dominium, tá? Então são coisas que desde do Império Romano lá atrás são diferentes, tá? É um dos elementos, a posse é um dos elementos dos direitos reais. Enquanto a propriedade é um direito real. Então você já começa a diferenciar aí. Posse é um elemento do direito real. Propriedade é um direito real, tá? Só que posse, por ser elemento dos direitos reais, é estudado pelos direitos reais, então está na categoria de direitos patrimoniais. Desde os tempos remotos, posse e propriedade sempre andaram perto uma da outra. Sempre estiveram presentes entre os homens. A posse, ela é um fato natural que é protegido pelo direito. O que é um fato? Quando eu digo fato natural, gente, eu não quero dizer que a posse é criada pela natureza, não. Tá? Ela é um fato antes de se tornar um direito. Então, primeiro a posse acontece, depois ela é protegida. Ao passo que a propriedade, ela conta com a proteção jurídica desde sempre. A propriedade é criada pela lei, ok? Não estou falando que a coisa foi criada pela lei. O terreno que vai ser de propriedade do cara, esse terreno, não quer dizer que ele foi criado pela lei. Eu estou querendo dizer que o direito que o cara tem sobre aquele terreno já constava da lei antes dele tê-lo. Ok? Ao passo que a posse, no primeiro momento, ela ainda não é protegida pela lei. Tanto é que, quando alguém adquire uma posse de forma clandestina ou violenta, tá? Ou está com uma posse precária, ele não tem proteção jurídica sobre ela. Quando que ele passa a ter proteção jurídica? Quando essa posse continua com ele e deixa de ser contestada por outras pessoas. Aí a posse desse cara começa a ser protegida. Afinal de contas, se ninguém está se opondo, significa que aquela posse pode legitimamente ser daquela pessoa. Professor, não entendi nada. Vou explicar, tá? Posse é um exercício de fato, pleno ou não, de um dos poderes inerentes do domínio. Esse poder normalmente é o de usar e fruir. Esses poderes do domínio que passam junto com a posse é o de usar e fruir. Normalmente. Às vezes só de usar. Tá? Às vezes só de usar. Às vezes só de fruir. Ok? Ou às vezes os dois. Como assim, professor? Me explica um direito, me explica uma forma de que somente o direito de fruir é passado para a pessoa. No caso da anticrese. Anticrese é um direito real constituído sobre um bem imóvel em favor de outra pessoa, em que os frutos desse bem imóvel são transferidos para outra pessoa para assegurar o pagamento de uma dívida. Então, a anticrese, na verdade, ela não transfere a posse da coisa direta, mas a posse sobre os frutos, ok? Então, a pessoa, ela não tem direito de usar a coisa, mas tem direito de receber para si os frutos, tá? Então, nesse caso da anticrese, somente o direito de fruir, né, de usar da coisa, dos produtos e frutos da coisa, é transferido para outra pessoa. Já no direito de usufruto, por exemplo, tanto o direito de usar como o de fruir é passado para as outras pessoas. No comodato, que é empréstimo da coisa, se eu emprestar uma casa de praia para Lawane ir com a família dela, eu não tenho uma casa de praia, viu, Lawane? Senão eu te emprestava. Mas se eu emprestasse, eu transferiria para Lawane temporariamente a posse daquele bem
somente com o direito de usar a coisa e não com os outros, tá? Então, a posse nada mais é que o exercício de fato, pleno ou não, de um ou mais de um dos poderes inerentes do domínio. Quais direitos que normalmente não se transferem com a posse? O direito de dispor da coisa, de vender, de emprestar para outra pessoa ou de alugar, e o direito de reivindicar. Embora a pessoa que tem a posse possa requerer a manutenção dessa posse, inclusive contra o dono. Como assim, professor? Vou explicar de novo. Você tem um contrato de aluguel. Tício alugou a casa de Tício para Mévio. Tá? A casa pertence, no sentido de propriedade, a Tício. Só que a posse direta da casa é de Mévio. Se Tício quiser entrar na casa, Mévio pode falar, não vai entrar não, senhor. Mas a casa é minha, falou assim. É sua amiga, vai ficar do lado de fora. Esta casa, enquanto estiver alugada para mim, a posse direta é minha e você não tem direito de entrar aqui. Olha, professor, não sabia disso. Saiba disso, tá? Saiba disso. Então, o Mévio, que está com a posse direta da casa em virtude de um contrato de locação, ele pode impedir, inclusive, a entrada do proprietário. Tá certo? Para Ehring, a posse é exteriorização ou visibilidade da propriedade. Muita gente define posse dessa forma ultimamente, certo? Posse é a aparência de domínio. Quem tem posse parece ser o dono, se comporta como dono. É muito fácil explicar isso quando você vira para uma pessoa. Por exemplo, esse apartamento onde eu moro é alugado. Tá? A sala onde eu atendo, é meu escritório, também é alugada. Eu não chamo um cliente para ir ao escritório que eu alugo de outra pessoa, não. Eu chamo para ir no meu escritório. Quando eu convido alguém para tomar um café aqui em casa, eu falo assim, vai na minha casa, certo? Não importa se a construção não seja minha, aqui é minha casa. Então quem tem posse se comporta como se dono fosse, ok? Professor, como é que a posse pode se tornar propriedade? A gente já viu falar disso, todo mundo já ouviu falar disso. É um direito que se chama uso capião. É um instituto jurídico que se chama uso capião. Quando é que ocorre? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, guarda essa palavrinha na cabeça, uso capião. Eu vou até escrever no chat, porque tem gente que não conhece a palavra e acha que é uso campeão, tá? É uso capião. Olha aí no chat como que se escreve. Tá vendo? Uso capião. Bom, dito isto, Savigny fala que a posse é um fato que se converte em direito protegido por lei. É bom quando a gente tem a oportunidade de citar Ehring e Savigny, porque os dois tinham uma treta violenta um com o outro. Normalmente eles não concordavam entre si. O que não quer dizer que esse conceito de posse dos dois seja oposto um ao outro, não. Tá? Bom, posse como a exteriorização de conduta de quem procede como dono significa o quê? Tem posse uma pessoa que se comporta aos olhos dos outros como dono, tá bom? O possuidor tem o pleno exercício de fatos perdão, isso aí não é fatos, é fato. Exercício de fato dos poderes constitutivos da propriedade, ou somente alguns deles. Normalmente, somente alguns deles, tá? Por que somente alguns deles? Porque o poder de dispor e de reivindicar o possuidor não tem. Ele tem o direito de proteger sua posse, mas não tem direito de reivindicar a coisa. Reivindicar é discutir a propriedade. Falar assim, é meu ou não é meu. Tá? Ou seja, a propriedade é minha ou não é minha. Isso não é transferido para o possuidor, não. Tá bom? Posse injusta e posse justa. Aqui eu vou começar a falar sobre o uso capião. Tá bom? A posse é injusta ou justa, tá? Isso está no artigo 1200 do Código Civil, tá? A posse
do artigo justa está escrita no 1200 como aquela que não é maculada, ou seja, não é violenta, não é clandestina ou não é precária, sendo injusta quando é o contrário, tá? Então ela pode ser classificada ao mesmo tempo injusta quanto a uma pessoa, mas justa quanto a terceiras pessoas, entendeu? Então às vezes ela é injusta por uma pessoa, mas justa para outras, tá? Como assim, professor? Se uma pessoa está invadindo um imóvel naquele exato momento, a posse dele é injusta, certo? Outras pessoas que têm o direito de estar ali têm posse justa, tá? Então é um exercício de fato de direitos direitos não, de faculdades relativas à propriedade que pode começar de forma injusta. E quando começa de forma injusta, não gera direito ao usucapião enquanto essa injustiça continuar. Como assim, professor? Vou explicar. A posse, como eu disse, é um fato. E esse fato, ele pode estar acontecendo em desacordo com o direito. Tá? Nossa, professor, sério? Sério. Se eu estou invadindo violentamente um local, enquanto aquela pessoa que está naquele local lutando contra essa invasão violenta que é a minha, enquanto estiver mantendo essa violência, não tem posse justa. A posse continua sendo violenta. Tá? Então não começa a contar tempo para eu adquirir a propriedade por uso campeão. Quando que começa a contar o tempo? Quando a violência acaba. Certo? Então, por exemplo, eu agi de forma violenta, retirei aquela pessoa da posse, tá? Não permiti que ele voltasse, e aí a partir do momento que eu retiro o cara da posse e não permito que ele volte, cessou a violência, tá? No momento que ele para de lutar, cessa a violência. Aí começa o prazo para ele ir à justiça e recuperar essa posse que eu tomei dele. Ok? Enquanto durar a violência, se tiver uma briga que dure 10 anos por aquela posse, durante esses 10 anos em que tiver um usando a força contra o outro para tentar manter a posse, não começa a contar prazo de usucapião. Ninguém vai adquirir uma posse, uma propriedade, contando posse violenta, tá? Da mesma forma, a clandestinidade. Só começa a contar tempo para adquirir a propriedade por uso campeão quando esta posse deixa de ser clandestina. O que é posse clandestina? É a posse escondida. Porque a posse, eu acabei de dizer, é a aparência do domínio. É a questão de quem se comporta como dono. Ok? Então, eu preciso mostrar para os outros que eu estou ali. Não pode ser escondido. Certo? E tem que existir a possibilidade do dono saber que alguém está usando a posse dele. Alguém está no lugar dele. Se não houver, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha comprado um lote numa cidade de praia com a intenção de construir lá uma casa de praia no futuro para emprestar para a Lawane. Tá? Eu comprei esse lote e aí, para garantir, eu construí um muro. Ok? Este muro cerca a minha propriedade e tampa a visão de lá de dentro. Tá? Vamos supor que alguém, habilidoso que é, conseguiu abrir a fechadura do portão e invadiu esta propriedade. Trocou o miolo dessa fechadura e adquiriu para si uma chave e está entrando e saindo dessa propriedade. Só que se ele faz isso 2 horas da manhã, todos os dias, e passa o dia inteiro escondido lá dentro sem ninguém saber que ele está lá, essa posse é clandestina e não gera tempo de uso campeão. Quando que começa a contar tempo para esse cara ficar com esse lote para ele? A partir do momento que ele começa a levantar uma construção lá, as pessoas começam a ver que tem outra pessoa lá, ele começa a receber jornal, começa a receber leite do leiteiro, começa a sair, fazer amizade com os vizinhos. A partir do momento que as pessoas veem que ele está usando aquela posse, tá? Aí essa posse deixa de ser clandestina e começa a contar tempo de uso campeão. Professor, mas eu não consigo entender um país que proteja a propriedade
e admita a uso capião. Como assim alguém pode se tornar dono de uma propriedade que era de outra pessoa? Lembra que eu falei com vocês que solo é um troço escasso? E sendo escasso, a pessoa que tem e não usa, a pessoa que tem e larga para lá, ela está desperdiçando o solo. Então o direito ele não fica protegendo para sempre um troço que a pessoa não está usando. Um troço que a pessoa não está tomando conta. Certo? Porque seria proteger pessoas que são desleixadas com seus domínios. Ok? Então, no terreno urbano, por exemplo, a gente vai estudar isso quando a gente estiver estudando o Estatuto das Cidades lá na frente, direito urbanístico, que no solo urbano, que também é escasso, é necessário utilizar ou edificar. Se você não utiliza nem edifica, você está descumprindo a função social da propriedade. Por quê? Porque aí será necessário desmatar mais área, urbanizar mais área que antes era usada, né, de forma como zona rural, certo? Vai ser necessário construir prédios cada vez mais altos, porque o dondoco aí, ou a dondoca aí, não quer construir no seu lote, certo? As pessoas, para conseguirem morar, vão ter que se empilhar cada vez mais, dando serviço para engenheiros, mas de uma certa forma complicando ainda mais a vida social, né? Quanto mais arranha-céus tem numa cidade, mais o trânsito fica caótico, menos tem vazão à rede de esgoto, mais energia elétrica é necessária. Tudo isso é um complicador, né? E a partir do momento que você utiliza o seu terreno para construir numa área rural, você espalha essa população numa área maior, desafogando pelo menos a rede de esgoto e o trânsito, ainda que a mesma energia elétrica vá ser necessária nessa propriedade, tá? Mas o que acontece? Clandestina, violenta ou injusta, tá? A posse injusta, ela vai ser aquela que não está de acordo com a lei, que não foi passada para você por um motivo legal, tá? E ainda nós temos, além desses vícios da posse, que tornam ela clandestina, violenta ou injusta, esses três problemas, nós ainda temos um exemplo de posse, que é a posse precária. A posse precária é aquela que está sob contrato. Então, se eu aluguei a casa para você, você tem a posse direta? Tem. Mas essa posse é precária. Então não conta para você tempo de uso capião. Eu moro nessa casa aqui há 10 anos, certo? Significa que enquanto eu morar aqui e estiver pagando o aluguel, na mesma coisa no meu escritório, 10 anos. Não, o escritório vai fazer 9 anos. Quando eu estiver pagando aluguel lá, e quando eu estiver pagando aluguel aqui, esses bens nunca serão meus. A propriedade nunca vai ser adquirida. Por que não vai ser adquirida? Não vai ser adquirida porque existe um contrato regendo, certo? Então o dono, ele não está desleixado, ele não está largando essa posse para lá, essa propriedade para lá. Pelo contrário, isso está rendendo para ele. Isso significa que eu só poderia começar a contar o tempo para adquirir esse apartamento por uso capião, o que não vai acontecer nunca, porque eu não vou fazer isso, a partir do momento que eu parasse de pagar aluguel e ele não fizesse nada. Parei de pagar aluguel, não estou pagando aluguel nenhum. E ele não fez nada, o tempo começa a contar. Tic-tac, 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 tic-tac. Quando vencer esse tempo, fixado em lei, aí eu vou ser considerado dono. Tá? Isso não vai acontecer, porque eu vou continuar pagando aluguel, e se eu parar de pagar, ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai esperar vencer esse tempo. Ok? Então, enquanto tiver ocorrendo violência, não tem posse pacífica. Enquanto tiver clandestinidade, não tem posse pacífica. Tá? Enquanto tiver precariedade, ou seja, um contrato regendo o porquê de eu estar aqui, não tem posse passível de uso capião. Então, a posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou injusta de alguma outra maneira. Tá?
E precária é a posse que tem um contrato. Ou seja, a posse justa mesmo. Ah, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Depende, tá, Matheus? Depende do quê? Nós temos a usucapião constitucional, que está garantido na Constituição e também no Código Civil, mas que está no Código Civil porque está na Constituição, que essa posse precisa ser de 5 anos para se adquirir a propriedade, mas ela tem limitadores, tem requisitos. O primeiro requisito do usucapião constitucional é o quê? A área do bem tem que ser inferior ou igual a 250 metros quadrados. Se for maior do que 250 metros quadrados, a pessoa vai ter que renunciar ao que exceder aos 250 metros quadrados, tá? Então só pode usucapiar até 250 metros quadrados. Segundo requisito, esse local tem que ser usado para residência. Terceiro requisito, então não poderia, por exemplo, ser meu escritório, tá? Teria que ser, por exemplo, esse apartamento onde eu resido, se ele for menor do que 250 metros quadrados, e tá? Terceiro requisito, a pessoa não pode ter registrado em seu nome outro imóvel, outra residência, tá? Então, se você já tem casa, você não pode adquirir outra para usucapião constitucional, não. Quarto requisito, a pessoa não pode já ter adquirido um imóvel por usucapião constitucional, não. Ou seja, eu adquiri um, vendi, fui invadir outro para adquirir outro. Não pode, tá? Esses são os requisitos da usucapião constitucional. E passar os 5 anos sem que a sua posse seja contestada. Se não tem esses requisitos cumpridos, os prazos de usucapião são os do Código Civil, que serão de 10 anos para usucapião com justo título. Tá? O que seria justo título? É você adquiriu essa posse com algum tipo de documento. Tá? Por exemplo, você não tem a escritura de compra e venda registrada em cartório, mas você tem uma escritura de compra e venda. A pessoa passou a escritura para você. Você que não registrou. Dali a, sei lá, 10 anos, a pessoa morre e você só tem a escritura sem registro. Certo? Ou você tem um contrato que transferiu a posse para você, um contrato de compromisso de compra e venda, que a partir do dia tal transferiu a posse para você. E aí essa pessoa morreu antes de fazer a escritura. Já pensou? Pois é. Você poderia entrar na justiça para obter do juiz a outorga dessa escritura, desse documento para ser registrado, ou poderia simplesmente esperar. Você tem como comprovar quando começou sua posse. Porque existe um contrato de promessa de compra e venda que deu início à posse. Depois de 10 anos você adquire, porque você tem um justo título. Você entrou ali com um documento, tá? Se você não tem justo título nenhum, documento nenhum, você simplesmente entrou, o tempo é 20 anos. Tá certo? Respondido, Matheus? Beleza. Posse direta ou posse indireta? É direta aquela posse imediata, aquela que está ao alcance das mãos. Posse indireta é aquela que existe, porém não de forma imediata. Não está tão próximo ao sujeito que ele possa tocar. Vamos lá. Numa relação de aluguel, tá? Eu aluguei um imóvel para alguém. Quem tem posse direta? O locatário. Quem tem posse indireta? O locador. Tá certo? Significa que se alguém tentar invadir, o locatário pode se proteger e até o locador pode proteger o que não está consigo, certo? Entretanto, o locador, o dono, não tem poderes de posse contra o locatário. Por exemplo, eu perco a posse indireta perde para a posse direta. Como assim? De todas as pessoas do mundo, quem tem direito de morar naquela casa? O dono dela ou o locatário? O locatário. Tá? De todas as pessoas do mundo, quem tem direito de morar ali, enquanto durar aquele contrato, é o locatário. O dono não. Então, por exemplo, eu tenho uma casa em Ipatinga, sou viajante. Como eu passava aqui pouquíssimos dias no ano, eu achei vantajoso alugar esta casa. Aí eu aluguei para alguém.
O dia que eu chego nessa cidade para passar 2, 3 dias, eu posso impor a minha presença dormindo naquela casa? Jamais. Jamais. Certo? Então, a posse do locatário é direta e pode ser inclusive oposta contra quem tem posse indireta. Agora, se um terceiro tenta invadir esse imóvel, tanto o possuidor indireto quanto o possuidor direto podem defendê-la, tá? Contra pessoas que não têm posse alguma, certo? Então você tem lá a posse direta, que é a primeiro lugar, ela ganha de todos, a posse indireta, que só perde para a posse direta e que pode defender o imóvel de qualquer outra pessoa, e quem não tem posse. Tudo bem? Posse de boa fé e de má fé. Boa fé é uma questão subjetiva, tá? A posse será de má fé se houver algum vício, seja violência, clandestinidade, injustiça, qualquer coisa que manche, né, que prejudique a posse, certo? Será má fé. Posse de boa fé é aquela exercida por quem pensa, pelo menos, ser o legítimo possuidor. Então pensa bem, eu tô aqui de boas, eu acho, sinceramente, sem mentira, que eu sou a pessoa no mundo que tem o direito de estar aqui. Então minha posse é de boa fé. Tudo bem? Entendido? Posse de má fé, então, é aquela que eu tenho ciência, eu sei que eu não devia estar aqui, que eu não poderia estar aqui, que eu não tenho direito de estar aqui. Tudo bem? Detenção. O que seria detenção? Tem gente que chama detenção de fâmulo da posse, ou fumaça de posse, ou algo como uma posse que não chega a ser posse, certo? A detenção seria uma pequena posse temporária da coisa, em que a pessoa conserva a coisa sob seu poder apenas para cumprir a ordem de alguém. Exemplo, tá? Estou dando aula, percebo que esqueci na minha casa algo que era muito importante para aquela aula e peço um rapaz que é meu amigo, que trabalha na faculdade, fala assim: você poderia pegar meu carro, ir até a minha casa, tocar o interfone, pedir para minha esposa te entregar uma pasta de cor tal que está em cima do sofá, porque eu preciso dela nessa aula, porque eu não posso abandonar a turma. Aí esse cara, gentilmente, pega meu carro e vai até lá buscar, na minha casa, buscar esse documento, ou essa pasta. No momento que ele está com o meu carro para ir e voltar, ele não está cumprindo um pedido meu, ele não está usando o meu carro para me beneficiar. Então ele tem a detenção, mera detenção do carro. Não chegou a haver uma transferência de posse do carro para ele, ok? Não chegou a haver a transferência da posse do carro para ele. Ele simplesmente está cumprindo um pedido meu e temporariamente ele se tornou detentor daquilo. Mesma coisa que acontece, por exemplo, se você tem um office boy na sua empresa e pede esse office boy para depositar no banco, sei lá, 10 cheques que vão vencer hoje. Você entrega os cheques na mão dele e fala assim: leva para o banco e deposita na conta da empresa. Está aqui o número. Ele tem a posse daqueles cheques? Não, ele tem a mera detenção daqueles cheques, tá? É diferente de uma pessoa pedir emprestado o meu carro. Se a pessoa pede emprestado o meu carro para ele fazer coisas dele, houve transferência da posse. Durante o período que está emprestado, ele tem a posse direta e eu tenho a posse indireta. Ok? Então, o que se entende disso aí é o seguinte: eu estou com alguma coisa que pertence a outra pessoa. Essa coisa está sob minha detenção. Essa detenção difere da posse em relação ao objetivo de eu estar com aquela coisa e também a prorrogação no tempo, ok? Por exemplo,
Um carro da empresa que fica com você para você trabalhar, ele pode estar sob sua posse, sim. Não é mera detenção, por quê? Porque é diferente, por exemplo, o carro está na empresa, o carro fica na empresa, ele não está com você, ele não fica à sua disposição, ele fica na empresa. E aí você pega esse carro da empresa para ir em determinado fornecedor, fechar o negócio e voltar. Isso é detenção, certo? Agora, se esse carro entregue a você, para você utilizar desse carro, seja lá como for, durante o tempo que você estiver trabalhando na empresa, houve sim transferência da posse. Vocês conseguiram entender a diferença? Enquanto você está com o carro apenas cumprindo algo a pedido do dono, detenção. Se você está com algo para usar para si, usar, gozar, para si, dispor não, usar e gozar para si, aí foi transferida a posse. Entendido? Diferença entre detenção e posse? Responde aí para mim se vocês entenderam. Eita, ninguém responde. Ah, bom. É porque tá tendo um delay, né? Tô imaginando isso. Quando eu falo aqui, demora um pouco para chegar aí. Tá certo. Com posse. O que seria com posse? Com posse, em relação à posse, é a mesma coisa que condomínio ou copropriedade em relação à propriedade. O que seria condomínio ou copropriedade? Condomínio ou copropriedade, que são a mesma coisa um do outro, significa ter a propriedade ao mesmo tempo mais de uma pessoa. Então, João é casado com Maria, eles compram uma casa, eles exercem condomínio sobre a casa, copropriedade sobre a casa, eles são donos juntos, tá? Por que quando você tem um prédio e este prédio ele tem áreas comuns, essas áreas comuns são chamadas de condomínio? É porque pertencem a todos. Todos têm propriedade comum sobre as áreas comuns do prédio. Isso significa que o que é individual num prédio? Da porta para dentro. Da porta do apartamento para dentro. Certo? Ali é propriedade individual. As áreas comuns são exercidas em condomínio. Tá? Ou seja, são utilizadas por todos, em comum. Já a composse é uma posse exercida por mais de uma pessoa, juntamente com outras pessoas. Tá? Cada uma tem seu direito individual, certo? Uma coisa indivisível é utilizada por várias pessoas. Exemplos de composse. Uma casa alugada por várias pessoas. Uma república, por exemplo. Né? 5 jovens estudantes que resolvem alugar um apartamento próximo à faculdade. Esses 5 jovens que moram naquele apartamento exercem a composse direta sobre aquele apartamento. Todos eles exercem a posse juntamente com os outros. Tudo bem? A posse de um não prejudica a posse do outro. São exercidas ao mesmo tempo. Alguém tem dúvidas sobre o que é composse? Beleza. Bom, dito isso, a gente encerra o conteúdo teórico que era para ser passado para vocês na aula de hoje, tá? Ah, professor, você vai começar outro agora? Se eu começasse, a gente ia ter 10 a 15 minutos de aula, tá? É necessário começar um outro agora? Não, porque no cronograma a aula que estava prevista para hoje era esta. Eu gostaria de verificar com vocês se alguém teve alguma dúvida sobre direitos reais, propriedade e posse. Tá? E aí essa dúvida pode ser posse clandestina, posse violenta, uso capião. Tá? Nós vamos falar ainda da desapropriação. Tá? Desapropriação vai ter um capítulo em que a gente vai falar dela, que é a retirada da propriedade de alguém
para que o Estado passe a ser dono. Essa retirada, na verdade, ela não é um confisco, é uma compra pelo Estado. Então, o Estado, mediante prévia e justa indenização, toma para si uma propriedade de alguém. E a gente vai ver lá na frente, quando for explicar a desapropriação, quando a desapropriação é justa, cabível, né, e pode ser feita, e quando não pode. Mas aí eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre esse material da aula de hoje. Fala comigo, quem está aí. Esse assunto é bem tranquilo mesmo, tá? Não é difícil de entender, não. Tá certo? Por que o engenheiro civil deve ter noção sobre posse? Porque muitas vezes as pessoas podem contratar os serviços de vocês para trabalhar em locais em que a posse ainda esteja sub júdice, a posse ainda esteja sendo decidida de forma violenta, certo? E isso é importante vocês terem esse conhecimento para saber, por exemplo, as consequências. Então, por exemplo, você não recebe, você corre o risco de não receber se uma posse de alguém for violenta. Essa pessoa pode ser violentamente tirada de lá e sobrar para vocês. Então é interessante que, quer o projeto? Tudo bem. Nós vamos lá no terreno, tá? Se houver segurança, a gente vai no terreno, a gente mede tudo, a gente vê a dureza do solo, a gente verifica o que pode ser feito lá pela topografia do terreno e a gente faz um projeto, ok? Mas eu vou me resguardar. Por exemplo, esse projeto você vai me pagar adiantado. Porque corre o risco da pessoa, lá na metade do seu projeto, ter perdido a posse, porque ela era violenta, e você não conseguir receber nada. Não, agora eu não vou construir mais, e aí vai ter que ir para a justiça decidir. Então, entendimento sobre o que é posse, como funciona a posse, né, como funciona a propriedade, eu acho que é muito importante para a gente ter conhecimento disso, tá? Sem falar no aprendizado para a nossa própria vida, né? Não só no exercício profissional, mas saber a diferença entre posse e propriedade para quando a gente quiser usar. E é interessante. Boa. Boa. Prazer estar com vocês no dia de hoje, então. Se não tiverem dúvida, estão liberados. Podem ir lá tomar um cafezinho. Às vezes não deu tempo de tomar um café da manhã antes da aula, para se preparar para a próxima aula, que é do professor André, né? Eu que agradeço, tá? Não é uma turma que participa demais da aula, mas pelo menos ficam aí atentos, prestando atenção. Ô Kelly, eu vou entender o seu bom final de semana como boa semana, né? Afinal de contas, a gente tá no início da semana. Um abração, viu, gente? Prazer estar com vocês. Vou interromper a gravação agora, tá?